eles enveredaram para uma teologia muito conservadora em torno do padre Paulo Ricardo, que é uma das piores coisas que tem, extremamente conservador. Fala, galera! Tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e hoje vamos falar sobre esse trecho aí que tá rodando muitas páginas na internet, inclusive no Instagram e principalmente aqui no YouTube, que é em relação a um bispo do Paraná que falou, não muito bem, mas falou mal, né, do padre Paulo Ricardo, né, que a gente sempre reage aqui. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o meu joinha e também se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Só lembrando, comentários, façam com amor, respeito, compaixão com o próximo. Não briguem, não gerem guerra. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. O próprio clero novo e os nossos seminaristas que estão no seminário maior lá em Cuiabá, eles enveredaram para uma teologia muito conservadora em torno do padre Paulo Ricardo, que é uma das piores coisas que tem, extremamente conservador, bem contrário da história da caminhada da nossa diocese. E muita gente, no fundo, é gente boa, mas enveredaram por este caminho. Então aí a gente certamente tem bastante trabalho para frente. Não é a teologia de Cuiabá. O reitor lá da teologia é um jesuíta, bastante ligado até ao IHU lá no sul, é bastante crítico, é mais uma rede de seminaristas, parece que se criou lá. Isso certamente é um desafio grande, porque aqui tem muitos gritos de dor e sofrimento mesmo, também de conflitos sociais. Bom, esse é um trecho de uma live. A live tem 40 minutos. E o que mais ele fala? Mais nada. Ele só fala desse trecho aí, né, que já é o suficiente, sobre o padre Paulo Ricardo. Eu nem ia gravar sobre isso porque essa semana a gente está se dedicando aqui à jornada, mas como alguns inscritos me mandaram, me pediram e ainda acharam estranho, né? Até perguntaram se eu sabia se o padre Paulo Ricardo tinha se posicionado de alguma forma. Eu fui atrás e acabei encontrando essas informações. Esse vídeo aí tá bombando nos grupos, Instagram, YouTube, em muitos canais. Então eu achei que era necessário dar essa pausa em relação à jornada da juventude, né? Para falar aí dessa polêmica, para acalmar alguns ânimos, principalmente aqui dos inscritos, tá bom? Que vocês que são inscritos são sempre muito importantes para nós. Mas enfim, vamos lá. O bispo não precisava ter falado isso, não precisava ter cutucado neste sentido. Mas vamos entender o contexto? Nessa época aí estava muito aquela polarização de TL contra os conservadores, direita, esquerda, enfim, aí ele acabou falando totalmente desnecessário, ele não precisava falar isso, por quê? Porque se a gente... Eu acompanho bastante o padre Paulo Ricardo, faço os cursos dele, leio muitos artigos lá no site dele, já é notável, né, que eu sempre reajo vídeos aqui. E a gente nunca viu ele se referindo às pessoas dessa forma. Ai, Ju, mas o padre Paulo Ricardo já errou. Já, gente, errou. Todo padre erra, todo bispo erra, como este bispo errou também. Não precisava ele ter feito isso, né? Acho que foi desnecessário. Mas entendo que ele acabou falando aí da situação que estava acontecendo lá dos seminaristas. Então, o primeiro ponto é, o bispo não precisava ter falado isso, até porque o padre Paulo Ricardo, ele sempre toma muito cuidado em relação a citar nomes. Os nomes que ele normalmente cita são santos, ou assim, tipo, comunistas que a gente realmente já sabe que são comunistas, enfim, né? Se a gente for comparar aí, ele sempre fala muito do Leonardo Boff, mas só, em relação a bispos da igreja, ele não se refere a eles, tá? E uma coisa que a gente tem que deixar bem clara também, que não só esses seminaristas que aí o bispo citou, mas existem muitos leigos que admiram muito o padre Paulo Ricardo, e só que pegam a figura dele, a figura firme, a figura de conservador dele, e usam ela de outra forma. Ele já falou isso em muitos vídeos. Muitas pessoas têm, inclusive, uma visão deturpada sobre o padre Paulo Ricardo, nem tanto pelos vídeos que assistem, mas por aquilo que os seguidores do padre Paulo Ricardo fazem, ou porque pegam trechos e colocam sobre anúncios. Inclusive, já coloquei um vídeo aqui muito antigo sobre a RCC e que ele fala. Então, muitas vezes, a imagem do padre Paulo Ricardo para outras pessoas é muito deturpada. Tanto que alguns vídeos que eu já coloquei aqui
tem uma imagem do padre Paulo Ricardo que acabou surpreendendo muitas pessoas. Nossa, eu nunca imaginei que ele ia falar isso. Existem vídeos do padre Paulo Ricardo falando sobre os bispos, os sacerdotes, e não é mal. Falando sobre o Papa, inclusive pessoas perguntando sobre o Papa há muitos anos atrás, se ele era comunista, se ele não era, e o padre Paulo Ricardo não fica nesse fervor que muitas pessoas ficam. Então, muitas vezes, a nossa imagem é transmitida para os outros e algo que a gente não é. Inclusive, o padre Paulo Ricardo ele nem se pronunciou, pelo menos até o momento, não encontrei no site, nem no Instagram ou nas outras ferramentas dele, sobre essa situação. E também nessa época não encontrei nada, até porque agora a linha do conteúdo do padre Paulo Ricardo está em contar as histórias dos padres, até por conta do dia 4 de agosto, que foi o dia do padre, né? Aliás, peguei um trecho aqui de um vídeo que também é muito antigo, que foi de uma polêmica que envolveram o padre Paulo Ricardo, para variar, né? Com a CNBB, pra gente ver como que ele responderia. Vamos imaginar como ele responderia aí a esse ataque, né, que ele teve. Um grupo ansioso por me colocar dentro dessa controvérsia, publicando vídeos antigos, usando-os fora de contexto, como se eu estivesse dando recados para a CNBB. Tudo isso é falso. E essa nota é a minha primeira manifestação a respeito desse tema. No fundo, eu teria preferido ficar calado, pois eu penso que na qualidade de simples presbítero, eu possa fazer pouco para resolver o problema. Poderia somente tentar acalmar os ânimos acirrados, exortar o devido respeito à igreja e aos seus legítimos pastores, mas tentativas assim já foram feitas por outros sacerdotes e têm sido de pouco efeito. Além disso, eu não creio que aí se encontre verdadeiramente o remédio. Sabe-se que numa discussão, para que se alcancem os frutos desejados, é necessário que ambas as partes manifestem mútua benevolência e uma busca sincera do bem comum e da verdade. Caso contrário, a coisa passará de acusações mútuas e não passará de acusações mútuas e desembocam num beco sem saída. Bom, eu vou deixar o link desse vídeo também, o vídeo inteiro, para que você possa assistir e refletir, porque muitas coisas que o padre Paulo Ricardo sempre fala é sempre muito atual, assim como a palavra de Deus, né? Mas ele está falando aí e isso se encaixa exatamente para hoje. Inclusive, nessa live do bispo, durante toda a live ele fala sobre diálogo, que é importante ter o diálogo, principalmente nessa questão da polarização. Só que olha só que engraçado e estranho. No começo ele já começa deturpando um padre. Como que vai haver o diálogo se ele aí já fez um ataque? E aí eu puxo pra gente encerrar o vídeo, mas também puxando pra nós, leigos. Você ficou revoltado porque o bispo falou isso, você viu esse vídeo, não é? Também fiquei porque eu gosto muito do padre Paulo Ricardo. Só que quantas vezes a gente, tanto quem produz conteúdo aqui no YouTube, qualquer plataforma, tá? Ou na nossa vida, a gente trata o padre que eu não gosto da mesma forma. Muitas pessoas comentaram, né, nos conteúdos que compartilharam aí a questão desse vídeo do bispo, falando exatamente isso. Ele não precisava ter falado isso, ele não precisava ter falado mal do padre Paulo Ricardo. Poxa vida, ele é um bispo. Bispo católico. E você, como leigo católico, também tem que tomar cuidado. Porque não é de hoje. Muitos padres têm sido atacados, bispos têm sido atacados, ou você acha que é muito normal ter muitos vídeos, muitas publicações metendo pau no padre Paulo Ricardo ou em outros bispos, e bispos que a gente nem conhece. Nem tô falando desse, mas tô falando de outros. Simplesmente porque eu acredito que ele é da teologia, ou porque ele é ultraconservador, enfim, qualquer coisa. Tudo que for discordando, eu meto pau. Se você ficou revoltado e achou que isso feriu a vocação e a vida do padre Paulo Ricardo, a imagem do padre Paulo Ricardo, quando você fala mal de um padre, também acontece a mesma coisa. Já fiz um vídeo aqui do padre Christian Shankar, que ele falou que tentaram tirar ele da paróquia. E tem também um comentário que eu vou compartilhar aqui a tela, de uma inscrita que comentou em um dos vídeos, né? Muitos católicos olham para as atitudes e pecados do clero como se Deus tivesse dado uma incumbência a eles. E aí, um padre que segue aqui o canal, ele respondeu para ela: amei a sua colocação, eu sou padre e sinto na pele isso, Deus te abençoe. Pois é, a gente vive metendo pau no padre,
A gente vive falando mal do padre, mas quando um bispo fala mal do padre que eu gosto, do padre que eu amo, aí eu quero xingar ele. E, aliás, inclusive do Papa Francisco. E aí cai nisso que o padre Paulo Ricardo falou. Não adianta tentar apaziguar, baixar os ânimos, porque depende dos dois lados, e os dois lados estão muito exacerbados, muito revoltados. Então, pegue tudo isso como uma lição. Eu não gostei do que o bispo falou. Não gostei do ataque que ele fez. O que eu tenho que fazer? Xingar ele de volta? Não. Orar, né? Ah, mas ele é da teologia, eu tenho que denunciar. Ore. Você denunciar não vai resolver nada. Se o padre Paulo Ricardo falou aqui nesse trecho que não vai denunciar nada, imagina a gente. Então tomemos muito cuidado, oremos sempre, principalmente por esses padres, bispos, ou até se você não gostar do Papa, oremos por eles e falemos menos. Bom, é isso. E aí, você sabia dessa polêmica? Não sabia? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você conhece algum padre que já sofreu perseguição? Deixa aqui nos comentários também. E se você quiser, deixa uma mensagem muito boa também para os padres, para que eles não se sintam assim, né? Dessa forma como eu compartilhei aqui. Aliás, né, dia 4 de agosto foi dia dos padres. Que Deus abençoe todos os padres e ajudem eles nessa vocação muito forte, né? Não esqueça de deixar o seu joinha aqui no canal e também de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Não esquece que se você for fazer um comentário, faça com muito respeito. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!